Você deseja entender um pouco mais sobre como funciona o procedimento de distrato quando dá desistência de aquisição de imóveis? Assista este vídeo. Olá, meus amigos. Meu nome é Breno Moraes, sou advogado pós-graduado em Direito Imobiliário e do Consumidor e é um prazer tê-los aqui neste encontro. Desejo neste informativo falar para os senhores a respeito de desistência na aquisição de imóveis, na hipótese de ausência de culpa por parte da empresa construtora incorporadora, formalizada por meio de um instrumento mais conhecido como distrato, sendo este previsto em nosso Código Civil. Quanto ao tema, em virtude da dificuldade econômica que assola o nosso país nos últimos tempos, muitos adquirentes de imóveis passaram a não mais conseguir honrar as parcelas convencionadas nos compromissos particulares de compra e venda, ou mesmo se viram impossibilitadas em aceitar as condições do financiamento bancário. Dentro desta perspectiva financeira, ou mesmo diante do simples desejo de não mais permanecer comprometido com a aquisição por qualquer motivo, o consumidor, mediante procedimento formal, pode manifestar o intuito diante da construtora de proceder ao distrato do contrato. Isto, mesmo nas hipóteses dos contratos de promessa de compra e venda, trazerem cláusulas de irretratabilidade e de impossibilidade do comprador de desistir do negócio, uma vez que a lei possibilita o direito de arrependimento e a rescisão do contrato imobiliário. Logo, a partir de tal fato, uma série de repercussões legais incidem na relação consumidor e construtora, relacionadas particularmente ao perdimento do sinal ou arras, que em caso de desistência possui função indenizatória. Expliquemos. Requerendo a desistência da aquisição do imóvel, seja de modo extrajudicial ou judicial, na hipótese de ausência de culpa da construtora, o adquirente acaba por cometer falta contratual, devendo por conta disso ser penalizado por tal comportamento, sendo, portanto, correto a retenção pela incorporadora de um percentual de 10 a 15% dos valores desembolsados pelo consumidor até aquele momento, para o pagamento das despesas administrativas da empresa imobiliária, além do perdimento da comissão de corretagem, é o chamado direito de retenção. Tudo em virtude do entendimento da jurisprudência dominante, no sentido de que a cláusula contratual que prevê percentual mais elevado de retenção das quantias pagas ser considerada abusiva e desproporcional, pois coloca o consumidor em exagerada desvantagem, ainda mais por se tratar de contrato de adesão, no qual não há possibilidade de negociação de outra forma. Assim, operando a desistência da aquisição do imóvel, ele será devolvido e inserido novamente no mercado imobiliário para a realização de uma nova transação sobre ele, não possui na construtora maiores prejuízos. Contudo, na prática, as empresas incorporadoras com dificuldade possibilitam esse direito do consumidor, retendo assim percentual muito maior do que os 15% tolerados. Nesta hipótese, será necessária uma ação judicial para reaver os valores pagos, mediante a alegação de abusividade do contrato de compra e venda, com a aplicação de multa judicial em desfavor da empresa em virtude da demora da disponibilização dos valores aos desistentes. Por fim, vale frisar que, em casos de tratativas extrajudiciais para o recebimento da quantia paga, o consumidor deve ter cuidado de não assinar nenhum acordo com a construtora sem a orientação técnica de um advogado, pois, ao fazer isso, pode haver cláusulas no documento que o impeçam de recorrer ao Poder Judiciário. Por fim, tratei de algumas questões relacionadas ao tema. O pedido de rescisão do negócio deve ser feito até a entrega das chaves, momento no qual ainda não há financiamento bancário para o pagamento das parcelas finais, uma vez que, se o empréstimo foi concedido por banco, isto deve ser resolvido diante da instituição financeira. A exceção acontece quando o adquirente faz o financiamento direto com a empresa construtora do empreendimento. Quanto ao valor a ser devolvido, este deve ser atualizado mediante correção monetária. No caso de tratativas extrajudiciais junto à construtora, é ideal que o consumidor guarde toda a publicidade do empreendimento, leve uma testemunha, grave a conversa ou peça por e-mail a formalização de tudo que foi prometido ou tratado nesta ocasião. É importante revelar que, eventualmente, a prestação de ação judicial para a solução da questão não impede a sua solução extrajudicial entre as partes, que, na hipótese de acordo, encerrará o processo judicial eventualmente instaurado. O nome do consumidor apenas não será inserido nos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, nas hipóteses da continuidade do pagamento até o acordo sobre a questão ou no caso de haver uma ordem judicial determinando à construtora a abstenção desse comportamento. Bem, amigos, era isso que nós tínhamos a expor sobre o tema. Espero ter ajudado. Lembre-se, o bom advogado é indispensável à orientação de seus direitos. Procure sempre o profissional qualificado. Muito obrigado, até a próxima. Meu nome é Breno Moraes, um forte abraço.